Eu quero repartir uma palavra de Deus com os irmãos. E há pouco tempo atrás, quando foi aquela data que eu estive aqui? Foi uma reunião ou mês pelo menos. O Vanderlei já não lembra mais das coisas, mas se algum irmão lembrar, alguns meses atrás eu me reuni com uma parte da liderança da igreja e nós estávamos falando especificamente sobre igreja, era sobre isso que nós estávamos falando. E eu pretendi pegar um pouco daquilo que eu conversei com vocês e transformá-lo numa linguagem que sirva para toda a igreja. Então eu quero repartir algo sobre a igreja com vocês. Eu pensei em trazer uma palavra pastoral, mas eu vim até conversando no caminho, né, com a Magda. Eu falei, querida, eu tenho algumas palavras que são palavras pastorais. Palavras pastorais são aquelas que trazem consolo ao coração, é aquela palavra que quem está machucado é curado, aquelas coisas gostosas. Eu falei, mas, meu amor, eles já têm lá em Guaratinguetá um dos melhores pastores que eu conheço, porque as palavras do seu pastor aqui, o Vanderlei, são palavras tremendamente pastorais. Elas falam ao coração, elas mexem com a gente, elas nos levam, elas nos dão sabedoria para o dia a dia. E essas palavras eu também costumo pregar lá na igreja onde pastoreio. Mas achei que a minha função aqui com vocês era repartir um pouco mais sobre igreja, uma palavra mais sobre fundamentos, de coisas que têm a ver com a vida da igreja em si. Então eu queria repartir uma palavra com vocês, baseado nas últimas palavras de Paulo apóstolo. Paulo, no final da sua vida, esse é o último relato que nós temos de Paulo. Inclusive nós vamos ler as últimas palavras dele, porque dentre todas as cartas que ele escreveu, a última que ele escreve é a que nós vamos ler. E ele escreve para um amigo. E então, imagina alguém sabendo que seu tempo estava próximo, ele sabia que o dia da sua execução já estava pré-determinado, ele não sabia a data, mas já sabia que ele seria executado. Alguém que vai morrer está contando e dando conselhos para o seu amigo, é essa carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e ali ele mostra-se o seguinte: minha vida está resolvida, eu não estou indo para o túmulo com pesos no coração, eu não estou levando para o túmulo coisas não realizadas. Ao contrário, anteriormente ele até disse num outro momento, que ele fala, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, eu fiz o que tinha que fazer. O que Deus deu para que eu fizesse, eu fiz. Os problemas que eu enfrentei, resolvi em vida. Estou indo para o túmulo sem nenhum problema, estou indo para o céu sem deixar mágoas para trás, sem carregar mágoas comigo, deixando tudo para trás, resolvido. Fantásticas essas palavras de Paulo. Só que agora eu queria pegar essas palavras de Paulo e falar sobre a igreja. O que será nos nossos dias uma igreja, entenda aqui a minha expressão, resolvida? Será que nós não podemos ser uma igreja saudável? Me permitam a gíria, mas uma igreja desencanada, uma igreja sem problemas que eu estou dizendo, não é que a gente não tem problemas do dia a dia, mas uma igreja que não carrega aquele peso. Eu não sei se alguns de vocês já participaram de igrejas assim, eu já participei, falo de mim, que já participei de igrejas em que o culto era pesado, as reuniões eram pesadas, tudo parecia um fardo. Parece que estava sobre nós ali aquela maldição de Deuteronômio 28, que fala, os céus serão de bronze, porque a gente orava, parecia que a oração batia, você tinha que sair de baixo, porque o negócio voltava. Louvor não fluía, palavra não fluía, nada acontecia, coisa ruim, difícil. O que era isso? Igrejas com amarguras, com problemas, com feridas profundas. Como ser uma igreja saudável? Como nós podemos prosseguir e terminar na nossa geração como uma igreja saudável? Ora, todos nós carregamos as nossas doenças também, não é? Todos nós como pessoas temos os nossos problemas e às vezes quando nos reunimos como igreja, simplesmente somamos essas doenças e aí a igreja fica epidêmica, parece que fica uma igreja doente. Nós precisamos ser uma igreja curada, uma igreja curada. Eu não estou falando de uma igreja saudável, uma igreja saudável é aquele que somos, mas uma igreja de fato curada, onde aquelas doenças foram sanadas.
E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite aqui, uma igreja curada. Vamos ler as Escrituras. Eu começo em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 18. Eu deixo todos os textos nas telas também, porque vou adiante usar algumas traduções diferentes. Nessa estou utilizando a Nova Versão Internacional. 2 Timóteo 4, versículo 9 em diante, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Algumas coisas que eu quero tirar desse texto, extrair desse texto, e a gente vai revendo através dos detalhes desse texto. E a primeira coisa que eu encontro, que é uma igreja curada, primeira coisa, uma igreja curada valoriza mais gente do que coisas. Paulo fala, aqui no final da vida dele, só de gente. Ele está falando de Lucas, de Tito, de Crescente, de Marcos, ele está falando de gente, o tempo todo. Interessante, ele não está falando de estruturas, mas falando de gente. Uma igreja que foi curada é uma igreja que enxerga gente. Nós estamos vivendo num tempo na igreja evangélica brasileira, e vocês me permitem uma mensagem bem aberta para falar de igreja aqui. Nós estamos vivendo num tempo na igreja evangélica brasileira onde métodos e algo chamado visão tem sido mais importante do que gente. Parece que cumprir metas e cumprir alvos, né, e cumprir sistemas, parece que é mais importante do que gente. Talvez alguns de vocês ainda não passaram por isso, e se não passaram, dê graças a Deus que você ainda não passou por isso. Mas quem já passou por sistemas assim sabe do que eu estou falando. Há uma coisa na igreja evangélica brasileira nesse tempo, que parece que tudo que vale são números. Então cada pastor ou cada pregador novo vem chegar com uma metodologia nova de você aumentar os números das pessoas na sua igreja. Então começa uma meta. Então vamos lá, você casal vai ter que agora, daqui a um ano, em junho do ano que vem, vocês precisam ter mais 12 novos discípulos que vocês vão estar cuidando, e cada um desses 12 em um ano, mais 12, então só através de vocês, nós já vamos gerar 124 pessoas, essa igreja vai crescer tanto. Mas ninguém está preocupado se aquelas pessoas, como serão pastoreadas, se nós seremos uma igreja de amigos e de relacionamentos, ou se nós seremos uma igreja só de números e de clientes. Porque esses sistemas todos são sistemas de venda. E nós estamos trazendo para dentro da igreja agora sistema de vendas totalmente norte-americanizados, deixando de lado o bom relacionamento, aquela coisa que se constrói, aquela coisa que você leva anos construindo na amizade. Uma das igrejas que eu vejo saudáveis no Novo Testamento, gostosa de se ler,
um dia você leia esse texto com essa mentalidade que eu estou lhe falando. No final da carta aos Romanos, nós temos ali um bilhete de Paulo que ia para a igreja de Éfeso e que ficou ali anexada na carta aos Romanos, não é? Paulo escreve um bilhete para a igreja de Éfeso, uma carta de recomendação de uma irmã que estaria servindo lá junto à igreja, e por alguma razão que nós não sabemos qual é, ela foi anexada a uma carta maior, que é de Romanos, para que ela não se perdesse. Talvez se não se anexasse, por ser tão pequena, ela se perderia. E ali o que Paulo faz? É só ler o texto mandando abraço. E ele manda aqueles abraços para algumas pessoas. Você deve lembrar, por exemplo, o nome de duas irmãs, Trifena e Trifosa. Parece nome de dupla sertaneja, não é? Então, Paulo vai chamando todo mundo pelo nome. Paulo vai mandando abraço. Paulo fala que uma das pessoas que estava lá, um irmão, ele era, assim, uma pessoa muito bem reconhecida entre todos. Me parece que era um senhor idoso, muito querido por todos. Uma outra pessoa, ele fala, ela foi uma mãe para mim. Eu estou dizendo que essa carta é a Éfeso, porque Paulo nunca tinha estado em Roma, então não tinha como ele ter estado lá, mandado abraço para todo mundo, não tinha como ele conhecer aquelas pessoas todas, não é? Tanto que ele cita Priscila e Áquila, e Áquila já não moravam mais em Roma, né? Então dá para você perceber esse relacionamento naquela igreja que tem pessoas com nomes de escravos, por exemplo, Urbano e alguns outros, e pessoas com nomes gregos, que eram nomes geralmente de pessoas nobres. Então você vê uma igreja que tem pobres, que tem ricos, uma igreja que tem senhores e senhoras, mas tem jovens também, uma igreja que tem família, uma igreja que você manda abraço depois de muito tempo e muitos anos que você não vê a pessoa, ou seja, a pessoa continua lá. Aquela igreja onde nós desenvolvemos nossa vida, onde nós crescemos com os nossos amigos e os nossos filhos crescem juntos. Isso é igreja saudável. Agora, hoje em dia, parece que muitas igrejas estão virando porta de cinema. Você entra aquela turma toda, sai aquela turma toda e ninguém tem relacionamento com mais ninguém. Não é para ser assim a igreja. Igreja não é isso. Paulo, no final da sua vida, ele lembra de gente. Gente é mais importante do que coisa. Gente é mais importante do que sistemas. Eu não vou ficar assim, entenda bem, se eu chegasse aqui e falasse, mas quantas pessoas você está discipulando de 2 anos para cá? Você fala, uma só, então você é um mau discípulo. Para com isso. Como é que você está tratando a tua esposa? Ela está feliz? Ele está fazendo você feliz? Ela está realizada? Você está realizado com ela? Como estão seus filhos? Isso é igreja. A igreja aponta para esses relacionamentos próximos. Irmãos queridos, eu sei que tem muita modinha que acaba pegando nas igrejas evangélicas hoje. Fujam delas, fujam delas. Aquela boa e velha convivência que a gente desenvolve, ao ponto de passar anos e anos e a gente continua junto. É importante que a gente continue desenvolvendo esses grandes e fortes relacionamentos, porque igreja é assim. Amém, queridos? Amém? Igreja é assim. Então, igreja curada valoriza mais gente do que coisa. Já passou esse tempo, tem hora que a gente fica pensando em crescimento, nisso, naquilo, faz parte. Nós temos as nossas adolescências também, de sonhos como igreja, mas eu queria que vocês soubessem o seguinte sobre a carisma. A carisma, ela é feita de gente e não de método. Alguns anos atrás, eu até pedi para o pessoal de arte lá da nossa comunidade, eu falei o seguinte, olha, eu queria que quando a pessoa entrasse aqui na nossa comunidade, a primeira coisa que ela visualizasse era um monte de rosto. Então ponham fotos de pessoas, encha, porque eu quero que eles vejam gente o tempo todo. Porque para nós, nossa comunidade, ela cresceu assim, ela cresceu como gente, somos pessoas. É tão gostoso isso, tão gostoso. É tão gostoso eu pegar assim por exemplo, eu reuni um grupo de irmãos para fazer lá os cursos da escola de ministérios da nossa comunidade e comecei a contar algumas coisas do nascedouro da nossa comunidade, e aí eu falei, não, esse irmão estava lá, esse aqui também estava, aquele ali também, aquele ali também, aquele ali também. Então todos aqueles fundadores, aqueles que começaram, estão lá ainda. São pessoas que estão lá ainda, pagando preço, estão juntos, amam a igreja, servem a igreja. É gostoso isso. Então, igreja é gente. Nós queremos amigos e não clientes. Esse é assim. Eu tenho uma hashtag que eu costumo usar de vez em quando com o nosso pessoal, falo, na carisma é assim.
não é? Nós gostamos de gente e não de clientes. Segundo, uma igreja curada não fica olhando para a vida das pessoas que desapontaram o ministério. Tem gente que saiu e fez mal para a igreja. Isso acontece. No tempo de Paulo aqui, ele vai contando acerca do Demas. Quando você pega o final, se eu não me engano, da carta de Filemon, Paulo manda um abraço, olha, quem também está aqui comigo, e o Demas, citou Demas ali. Demas era parceirão de Paulo, estava junto com Paulo, ministrava com ele e tudo mais. E o Demas simplesmente resolveu abandonar tudo. Certamente isso doeu o coração de Paulo. Mas, passado já Paulo agora, já no final da vida, ele lamenta, mas ele lamenta o Demas. Ele lamenta por ele. Em outras palavras, o Demas está perdendo isso. Ele amou o mundo, ele está perdendo. Então, muitas pessoas acabam causando mal à igreja. Gente que sai e tenta ferir. Gente que sai e fica chamando gente da igreja para ir. E hoje com rede social, então, meu Deus do céu, como tem isso? De vez em quando aparecem uns desses por lá, né, que a gente percebe que fica assim, pescando lá, tentando levar gente da carisma embora e tudo mais. Tal. Tem gente que é assim. Tem gente que tenta, dentro da igreja, enfraquecer a liderança do pastor. O pastor prega alguma coisa, a pessoa às vezes sai abençoada da reunião. Puxa, que palavra hoje, né? Que maravilha. O outro fala, em outras palavras, não foi tão boa. Não é? E vai minando a confiança que as pessoas têm no pastor. Gente que sai falando mal, mas a vida da gente também é assim. Já teve gente que saiu da tua vida. E cá entre nós, isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Já citei aqui, já citei lá em Osasco, mas vale a pena repetir. Há muito tempo atrás eu aprendi uma parábola moderna. Jesus contava as parábolas de acordo com o seu tempo, não é? Jesus contava a parábola que falava do semeador que saiu semear, do outro que vai pescar. Ele conta a parábola de um pastor de ovelhas que perde uma delas. Ele conta a parábola do dia a dia. Vamos pegar as nossas do nosso dia, não é? Muito bem, parábola do ônibus. A tua vida, ela é como um ônibus. Vamos tirar a nossa vida pessoal? Eu vou trazer para a igreja. A igreja é como um ônibus também. E de uma certa forma, pastor da igreja é o motorista. Está lá levando esse grupo, quando eu falo igreja, agora estou me referindo à localidade, à carisma aqui, e o pastor está lá dirigindo o seu ônibus. Vamos embora. Tem gente que vai entrar nesse ônibus e vai caminhar com você. E está feliz da vida que está naquele ônibus. Mas em algum momento da sua vida, essa pessoa vai começar a te dar sinal e vai falar, eu quero descer, eu quero ir embora. Agora, o que aconteceria com você se você estivesse num ônibus, você dá sinal e o motorista fala, não vai, não sai, continua comigo, não é? E a pessoa está querendo descer, e você fala, não, você não vai descer, a pessoa vai ficar brava com você, ela vai ficar brava. O que você tem que fazer? Abre a porta, deixa o indivíduo ir. E aí, uma coisa que a gente sempre tem que aprender, você abençoa quando entra e abençoa quando sai. É isso. Na vida da gente é assim. Já teve pessoa que fez sinal para você e entrou no ônibus da tua vida e caminhou junto um tempo. Mas chega um tempo que essa pessoa simplesmente resolve descer do ônibus da tua vida e seguir um outro caminho, porque segundo ela, não é o teu caminho que ela quer ir para outro canto diferente do seu. Querido, não fique triste, siga adiante. Já pensou se todo motorista de ônibus chorasse por cada passageiro que desce e não vai com ele até o ponto final? Não é? Então, agora, da mesma maneira, como existem algumas pessoas que não vão ficar com você esse tempo todo,
Tem outras pessoas que é bem o contrário, falam, você está indo exatamente para onde eu quero. E eu estou com você e não saio daqui de jeito nenhum. Nós estamos juntos, nosso alvo é aquele lá. Nós temos uma visão bem clara do que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos juntos atingir isso. Tem gente que Deus colocou do nosso lado. É gostoso isso. Tem gente que assim, simbolicamente, já chegou para você e falou, comprei o túmulo do lado teu já. Nós vamos morrer junto. Porque esse é o nosso coração, essa é a nossa paixão. Nós não vamos abandonar um ao outro, nós vamos estar junto. Tem gente assim com você. Era o caso de Lucas com Paulo. Por mais que fala aqui, o Tito, o Lucas e o Clemente, se eu não me engano aqui, eles foram a ministério para outros lugares, mas estavam ligados com Paulo. O único que tinha abandonado foi o Demas. Todos os outros não, inclusive o Timóteo, que estava servindo em outro lugar, o Paulo falou, vem depressa para cá que eu quero te ver. Se demorar muito, não dá tempo, meu caro, você tem que vir antes do inverno, porque depois do inverno não dá, porque fica 3 meses parado, não tem navegação, aí me matam, a gente não se vê mais, então tem que vir logo. Então, a igreja, ela, quando ela é tratada por Deus, ela é curada dessas feridas de pessoas que te desapontam no ministério. Até porque você começa a ver que algumas tribulações da sua vida, alguns problemas da sua vida, foram necessários para despertar algumas coisas em você que não existia. Deixa eu explicar isso. Existem habilidades, dons, detalhes do caráter da nossa vida que só podem ser produzidos debaixo de pressão, forte pressão. Tem determinadas coisas na vida da gente que só é produzida pelo fogo. Se a gente não passa pela fornalha do fogo, se a gente não passa pela tribulação, aquelas coisas não são produzidas na vida da gente. Hoje pela manhã lá em Osasco eu falava com a igreja acerca do Paulo, apóstolo, quando ele fala do seu espinho na carne. E entenda bem, vamos falar uma linguagem que a gente entende, uma farpa no dedo, né? Imagina, é aquela coisinha chata, mas que incomoda, e Deus não tirou. E Paulo entende o porquê, ele fala, para que eu não me ensoberbecesse. Eu tinha algumas coisas na minha vida que me eram incômodas, mas Deus não me livrou delas para o meu próprio bem, para que eu não ficasse soberbo. A gente não sabe exatamente o que é o espinho na carne de Paulo, mas a gente sabe, por exemplo, que Paulo tinha problemas na sua vista. A gente sabe disso pelas Escrituras Sagradas. Você pega o texto de Gálatas, ele fala da enfermidade, ele fala, olha, com grandes letras eu vos escrevi. O cara foi apedrejado, e exatamente na região da Galácia, lá em Icônio, Listra, Derbe, ele foi apedrejado e tirado para fora como morto. Provavelmente defeitos físicos graves aconteceram e apareceram na vida de Paulo. Agora imagina um homem que realizava cura divina, que um monte de gente era curada através do ministério dele, e ele mesmo defeituoso. Como isso? O Moisés, para ser líder de uma nação, e não sabia falar direito em público. Alguns falam que é gagueira. Eu, de repente, naquele tempo, não sabia o que era síndrome do pânico. Acho que ele tinha isso. Chegava diante de gente, ele não conseguia falar. Ele travava. O Moisés era assim. O Timóteo tinha um problema sério estomacal, e quem tem problema estomacal sabe como isso mexe com o teu humor, mexe com a tua vontade, mexe com tanta coisa, e o Timóteo teve que enfrentar isso. Tem tantas situações assim na vida, né, que a Bíblia mostra de problemas que pessoas enfrentam, mas isso era para quê? Deus estava usando aquela pressão, aquele problema, para desenvolver alguma qualidade que não tinha como desenvolver de outra maneira. Existem átomos importantes que nós vamos, como o ferro, por exemplo. O ferro só é produzido em altíssima pressão e temperatura. Para isso, só para produzir o átomo do ferro tem que ser como uma estrela que explodiu, senão não tem jeito de produzir aquele átomo. E é tão importante para nós isso. Então note, algumas coisas só com uma grande pressão para produzir. Teu músculo só cresce se tiver pressão sobre ele, senão não cresce. Então algumas coisas na vida da gente, quando você quer crescer na vida,
E Deus quer te colocar em lugares mais altos. Ele precisa trabalhar no teu caráter para você estar preparado para chegar naquele lugar alto. Porque se você subir lá sem ter o caráter preparado, você vai cair. Você vai cair. Você pode ver na nossa nação, tem gente assim. Tem homens intelectualmente preparadíssimos para estar nas posições governamentais, mas o caráter não foi preparado. E aí esses homens caem em corrupção, fazem tantas besteiras, fazem coisas que não deviam e caem de lá, despencam como uma estrela cadente, não é? Passa-se assim como algo feio até mesmo, terminam a vida pior do que quando começaram, não é? Então, porque Deus quer te preservar disso, Ele precisa tratar no teu caráter, por isso tem que trabalhar áreas da sua vida. E às vezes uma maneira de Deus trabalhar a nossa vida ministerial, ou até com a própria igreja, às vezes é deixando que aconteça alguns problemas. Paulo fala isso na igreja de Corinto, quando alguns irmãos estavam causando divisão na igreja, e Paulo diz assim, é bom que tenha divisão no meio de vocês. Aí nós vamos conhecer quem são os que realmente estão com vocês, não é? Aí nós vamos conhecer aqueles que estão com a igreja. Então é bom que algumas coisas aconteçam. Agora, uma igreja curada, ela não fica olhando para a vida dessas pessoas. Ela perdoa, deixa passar. Foi instrumento de Deus na minha vida. Eu não tenho que ter bronca. Eu não tenho que ter bronca daquele bisturi que me machucou, me cortou, mas arrancou um câncer de mim. Eu não tenho que ter bronca daquilo. Eu me lembro, anos atrás, eu passei uma grande decepção ministerial. Eu tinha iniciado um trabalho, comecei com um grupo de pessoas, aquele grupo cresceu, nós já estávamos talvez em umas 400 pessoas, quando eu coloquei outros pastores no ministério. Erramos numa situação dessas visões que tem por aí, de controles de pessoas e tal, aquela coisa toda que vocês já conhecem, né? E, para não citar nome, vai um Z20 da vida, sabe assim, né? E aí vai cuidando de pessoas, aquela coisa toda, e estamos assim, nós como igreja estamos fazendo o papel do Espírito Santo. E eu falei, nós estamos errados, não é assim. Não é assim. Aquele irmão não precisa pedir autorização para o líder de grupo caseiro dele, se ele pode ou não comprar uma calça jeans, né? Faz favor, né? Para com essas besteiras todas, não é? Vamos falar de outras coisas no meio da igreja. Mas aí eu vi que os outros não gostaram daquilo. Aí juntaram os 3 e me tiraram. É interessante. 2 deles eu mesmo tinha consagrado aqueles homens pastores. Sabe quando você se sente assim, que você viu um cachorrinho na rua, levou para casa, cuidou dele, e um dia você vai entrar, o cachorro não deixa você entrar? A igreja que eu mesmo tinha começado, os caras, um deles se converteu comigo, na época de escola. Cuidei a vida inteira, até levar o cara ao pastorado, e juntou para me tirar, não é? Depois. Você se sente assim decepcionado, não é? Pois bem, eu precisava daquilo. Deus precisava tratar no meu caráter. Deus precisava tratar no meu coração, Deus precisava tratar no meu orgulho. Tinha tantas áreas da minha vida que Deus precisava tratar. Os anos passaram. Isso já passa de 20 e muitos anos para trás, uma coisa como essa. Muito bem. Tempos atrás aqui, eu fui num restaurante e até almoçar com o Fernando, né? A gente ia almoçar, quando eu vi um desses irmãos lá, né? E eu vi que ele me viu, mas sabe quando a pessoa te vê meio com vergonha, não é? Achando que talvez eu estivesse assim com bronca, eu não estava mais. E aí eu vi, puxa, meu coração está legal, não tem nada. Eu fui até a pessoa, fulano, como é que você está? Tudo bem? Segunda pessoa, levanta aí, cara, dá um abraço. Pô, quantas vezes você já me deu um abraço na vida? E o cara, nem sem graça assim para você. Abracei, tudo mais. Chamei os outros, falei, olha esse cara aqui, nós já fomos pastores juntos, tal, né? Eu acho que os outros ligaram, falaram, é esse aí? Mas olha, demos abraço, eu dei abraço, aí eu vi que quebrou o gelo, ele me abraçou, perguntou da família, eu também, e assim estava em paz, meu coração estava livre. Aí eu percebi, eu estou curado, que Deus cura a tua vida também. Não vamos trazer essas doenças aqui para dentro da igreja, perdoa, deixa passar, é aquela história, tem gente que tem hoje, está até hoje, sofrendo dores, daquele namorado ou noivo que te traiu. Pois é, você tinha 17 anos, né? A outra pessoa 17 também, hoje você tem quase 50, faz favor,
Você ainda está lembrando disso, procurando a pessoa no Facebook só para dar assim um negativo, né? Alguma coisa na pessoa. Para com isso, entendeu? Ainda pegando a foto da pessoa fazendo círculo e brincando de dardo, sabe? Né? Fazer voodoo com... perdoa. Estas coisas a gente tem que liberar perdão, sabe? Deixar passar. Nosso coração tem que sair leve, tem que ser assim. Nós seguimos alguém, nosso mestre, que ele fala bem isso, no momento mais literalmente crucial da sua vida, não é? Ele fala: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha que coisa, perdoa. Muito bem, mas sabe que apesar de tudo isso, tem gente que é o contrário. Tem gente que sempre vai te trazer um abraço, um carinho, um orgulho, uma amizade. Tem sempre gente que veio para ficar. No caso de Paulo era Lucas. Lucas, por exemplo, era assim. O Crescente, o Tito. Um detalhe, o Lucas até, assim, era tão assim com Paulo que até escreveu sobre Paulo. Nós temos o livro de Atos todinho escrito basicamente sobre a vida do Paulo. E é Lucas. Resolveu ser um historiador da vida do Paulo. E Lucas demonstrou lealdade. Deus vai levantar gente assim ao seu lado, Vanderlei. Deus vai levantar gente que está com você até o fim da vida. Aquele que vai dizer o seguinte: olha, tem um texto na Bíblia Sagrada que fala de Moisés levantando as mãos, e ele quando cansava e o povo começava a perder a guerra, aí Deus levanta quem? Arão e Hur, 2 caras, segurando os braços ali do Moisés. Que Deus te dê um monte assim. Deus levante gente assim no meio da igreja. Terceiro, igrejas curadas sabem perdoar aqueles que um dia erraram. Aqui eu me refiro a pessoas, não que erraram com a igreja, mas que erraram. Nós precisamos ser uma igreja que perdoa pecados. Como assim? A gente sabe que Deus perdoa pecado, mas parece que tem igreja que não perdoa. Não perdoa. Deus perdoa, a igreja não. Prova disso é que tem determinadas situações em que quando um irmão erra, nunca mais esse irmão é restaurado, por exemplo, no ministério dele. Se um dia um dos seus pastores pecar, vocês vão dar chance desse homem recuperar a vida dele e voltar ao ministério dele? Ou vocês vão falar: esse daí, nunca mais. Quer dizer, todo mundo pode ser perdoado, o pastor não. É interessante. A gente pega a pessoa a gente vai evangelizar uma pessoa, e às vezes a gente pega a pessoa na pior. Aliás, hoje pela manhã, um rapaz me abraçou, ele falou o seguinte: eu preciso te contar isso, eu nunca lhe disse isso. 11 anos atrás, eu entrei aqui, eu vou te falar uma coisa, minha vida como é que era? Eu estava envolvido com droga, eu estava em dívida até aqui exatamente por causa das drogas. Eu ia fazer um assalto naquela semana, porque era o jeito que eu tinha de eu poder pagar aquelas dívidas que eu tinha. Eu vim aqui para o culto meio no desespero, numa palavra que você estava dando, parecia que você estava olhando para mim e falando ali comigo. Naquele dia eu me converti, entreguei minha vida para Jesus, mudei de vida. 11 anos depois eu estou te contando isso. Estou casado, meus filhos estão ali, estamos aqui na Carisma, ele falou, na nossa igreja, né? Eu estou aqui na nossa igreja já há 11 anos, frequento aqui, estou aqui com a minha família e é aqui que nós vamos continuar. Mas eu nunca tinha te dito isso, não é? E a gente pega uma pessoa dessa e fala, mas Deus perdoa os pecados, não é? Deus perdoa. Você pega, eu muitos anos atrás, quando eu era de adolescente para jovem, eu não tinha 18 anos de idade, tinha que ser maioridade, então eu tinha 18 anos de idade, eu me lembro que eu evangelizava no Carandiru, antigo Carandiru, lugar aqui de São Paulo, que era com presidiários, e nós dizíamos àqueles homens, Deus perdoa o teu pecado. Mas eu matei tantas pessoas que eu não sei mais quantas pessoas eu matei. Mas Deus perdoa os teus pecados. A gente acredita no perdão e restauração. Um destes homens que antigamente era lá um desses loucos do Carandiru, hoje é um pastor, esse homem. Porque a vida dele mudou lá dentro, deu testemunho suficiente, pagou a sua pena, cumpriu a sua pena, saiu de lá, estudou, cresceu, hoje é pastor numa igreja. É interessante ver que a gente acredita nisso. Agora,
alguém da igreja pecou, parece que a gente nunca mais perdoa. Um casal que era tão bonito, mas por alguma razão o pecado entrou e destruiu aquele casamento, parece que a gente nunca mais perdoa. Está na hora da gente ser uma igreja que perdoa, amém? Entendem isso? Igrejas curadas, elas sabem perdoar aqueles que um dia erraram. Então, se um irmão comete pecado, nós precisamos orar, ajudá-lo para que seja restaurada a vida dele e ele volte a exercer o seu ministério. Igreja que não sabe perdoar, ela ainda está cega. Igreja que não sabe perdoar, ela ainda não entendeu a função da igreja. Tem um texto na Bíblia Sagrada do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 4, fala assim: a fraca não fortalecesse, é uma crítica aos maus pastores, que está dizendo ali em Ezequiel 34, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Que coisa pesada isso. Agora presta atenção, que ali é uma ordem do que está sublinhado. A pessoa está fraca, e se a gente localizar que tem um irmão entre nós que está fraco, e a gente não fortalecer esse irmão, ele fica doente. E aí essa pessoa, o que uma pessoa doente faz? Você vai comentar, vai dar um abraço, falou, cara, eu estou com gripe, não abraça não. Na verdade ele começa a distanciar de gente. E aí, se ele não é cuidado como uma pessoa doente, na alma, o que acontece? Ele começa a ficar quebrado. Aí já está quebrado por dentro. Aí já está com ferida lá dentro. E aí vira o quê? Vira um desgarrado. O desgarrado, entenda bem, é aquela pessoa que ela não saiu ainda. Ela está lá, mas não está mais. Ela está lá, mas não pertence mais àquele grupo. Ela até vem na reunião, falta outra, vem noutra, falta outra, ela não está mais. O coração dela já saiu dali. E finalmente ela está perdida. Então a Bíblia vai mostrando como essas pessoas vão adoecendo. Queridos, vamos dar uma boa resposta àquela pergunta de Jesus, quando ele chega para Pedro e fala, você me ama? Pedro fala, amo. Aí o que Jesus responde para ele? Então levanta tua mão e me adora? Então canta e dança no meio do culto? Não falta nenhum culto porque você me ama? Não, nenhuma das coisas Jesus falou para ele. Jesus falou o seguinte, então pastoreia minhas ovelhas. A forma de você demonstrar que me ama é que você vai cuidar de gente. Entenda bem, Jesus ama todas essas pessoas e a igreja é o rebanho de Jesus. Mas Ele é o proprietário, os pastores desse rebanho somos nós. Jesus está falando, cuida do meu rebanho. Cuida do meu pessoal, cuida um dos outros, para que não aconteça isso aqui com eles. Amém, queridos? Amém. Vamos ser uma igreja curada. A igreja, ela precisa ser uma comunidade terapêutica. Isso é uma igreja que cura. O ambiente da igreja tem que ser terapêutico, entendeu? Tem determinados ambientes que ele é doentio por si só. Ele é doentio. Todo mundo manda em todo mundo. É um negócio estranho demais. Uma pessoa esses dias me contou, falou, Anésio, eu vou jogar aberto, foi numa igreja mesmo, que a pessoa foi, eu vou contar que foi na igreja, não vou inventar. Uma pessoa estava me contando o seguinte, né? Falou, Anésio, eu fui numa igreja ali, citou tudo mais, e ele falou, escuta, é porque ia ter um evento, um show, na verdade, que ia ter lá, né? E a pessoa lá que foi iniciar a reunião, ela chegou dando bronca, e ela deve catar bronca, assim, ninguém levanta, hein? Ninguém levanta não, hein? Negócio de ir no banheiro na hora da reunião, isso daqui não é coisa de crente, não. E dando bronca, assim, a pessoa foi ficando assim. Falei, meu Deus, essa mulher é doente, né? A pessoa estava psicologicamente perturbada, não é demônio, psicologicamente perturbada, a pessoa não se dava bem consigo, e descontava isso nas pessoas. Ora, se isso é liderança da igreja, imagina a igreja é doente nesse sentido. A igreja ela tem que ser o quê? Uma comunidade terapêutica, onde as pessoas percebem o seguinte, deixa eu ir para lá, porque lá é lugar para eu ser aceito, para eu ser curado. É assim, não é lugar de gente perfeita, mas é lugar onde lá você vai ser curado. Por exemplo, um dos melhores líderes de Israel que você já conheceu, chama-se Davi. O melhor exército que você já viu que Israel já teve, era o exército de Davi. E como é que foi formado esse melhor exército, que era o exército de Davi? Que eles eram muito amigos, ao ponto de um dia o Davi só citar, rapaz, que saudade daquela água
daquele poço, assim, assim, assim. Os caras ouviram, foram lá, tinha um acampamento lá dos filisteus, eles deram um jeito, na surdina, chegaram só para arriscar a vida, para pegar água e trazer para o Davi. Tal era o amor que eles tinham entre si. Isso era, nota que eles estavam bem, estavam curados. Mas como é que era isso antes? Antes não era assim, não. Era um monte de gente doente que se reuniu em torno de Davi. Tanto que a caverna onde Davi reuniu com esse pessoal foi o apelido que nós demos para a Carisma lá de Osasco quando nós começamos. Quando nós começamos a Carisma lá de Osasco, a gente se apelidava de Caverna de Adulão. Porque nessa caverna de Adulão onde Davi se escondeu, diz assim a Bíblia Sagrada, que se juntaram a ele todos os endividados, amargurados, perseguidos. Toda essa turma juntou com Davi. Mas foi lá que eles foram curados. Então, não é que aqui é lugar para gente certinha. Aliás, o contrário disso. Tem um livro que eu mesmo assino na parte traseira desse livro como recomendação, chama-se assim, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Não é? E isso é proibido. Tanto que eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para o Billy Graham e falou o seguinte para ele, falou, não, eu não vou em nenhuma igreja, porque eu não conheço nenhuma igreja, só vejo defeito nas igrejas. Por isso que eu não vou para igreja nenhuma. O Billy Graham falou o seguinte, então faz o seguinte, eu vou te fazer um pedido. Procura. Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, me faz um favor, não entra lá não, senão você vai estragá-la. Ou seja, imperfeito é você, indivíduo. Será que você não está vendo isso? Porque não existe igreja perfeita, existe gente perfeita. Mas, gente, a igreja tem que ser um lugar terapêutico, entende isso? Um lugar, um ambiente gostoso, onde as pessoas são compreendidas, as pessoas são recebidas. Então, querido, não guarde mágoas, passa adiante. No texto que nós lemos, Paulo fala assim, quando você vier, traze consigo o João Marcos. Quem era o João Marcos? João Marcos foi um cara que se dividiu de Paulo lá atrás. Lembra de Paulo e Barnabé? Por que Paulo e Barnabé se separaram? Por causa do João Marcos. O João Marcos foi o causador da separação do Paulo e Barnabé. E agora no final da vida, o Paulo fala assim para o Timóteo, traz o João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Quer dizer, já estava tudo resolvido entre eles. Deixa esse problema para lá, isso foi coisa da nossa adolescência, né? Isso foi coisa da nossa juventude, isso já se passou, probleminha nosso do passado, hoje não, para com isso. Então vamos seguir, temos que ser uma igreja curada, amém? Quarto, igrejas curadas não se afastam da palavra de Deus. É uma igreja que tem os olhos abertos e estuda as Escrituras. Elas não aceitam qualquer coisa só porque é espetacular. Tem cada coisa hoje em dia, meu irmão, cada coisa. Como que era? Lembrei do nome. Esses tempos atrás, eu estava reunido com um grupo de pastores, e um pastor chegou assim para mim e falou, irmão, o irmão viu aquele ensino de fulana de tal, na igreja tal? Eu falei, não, do que ela estava falando? Ela estava falando da raça subreptiliana. Eu falei, meu Deus do céu, eu já assisti ET, isso eu já assisti. Esse daí eu não assisti ainda não, né? Da onde que tira esses negócios, meu Deus do céu? Tem gente assim, tem gente que ainda prega a terra plana, né? Existe um monte de coisa que as pessoas começam a inventar, e aí começam a trazer isso para dentro da igreja. Caem no engano, e saem da boa e simples palavra de Deus. É aquela história, são algumas perguntas simples para a gente fazer. Jesus fazia isso? Não. Os apóstolos faziam isso? Não. Então por que a gente vai fazer? Essas unções que tem por aí, um negócio estranho, né? Estranho, gente, estranho. Tempo atrás, eu li, na verdade, de um outro determinado lugar, que a pessoa recebeu assim, que tem aí a unção do leão, que a pessoa sai, aí sai, né? Já viu isso por aí? Eu já vi, tem cada loucura no meio da igreja. Agora, tem uns que chega a ficar cômico, porque unção de galinha, já pensou? Desceu o Espírito Santo, a pessoa sai, no meio da... Que isso? Que isso? Isso é louco, isso é coisa doida, isso é doentio. Isso é doentio. Gente com unção de bebê, unção de criança. Estou falando, reunião, esse eu vi. A pessoa está lá,
pastor, ore, um cai no chão, outro cai, daqui a pouco os dois ficam... Então, eu falei, gente, no meu tempo, isso era Cosme e Damião, a gente expulsava. É outra coisa, entendeu? É um negócio estranho. Tem isso na Bíblia? Não tem, então, para quê? Para quê? Aberrações, predições da volta de Jesus, essas escatologias fantasiosas, escatologia é estudo dos finais dos tempos, né? Vocês já viram aqueles estudos de finais dos tempos, que você não consegue nem dormir de noite? Já viu? O inferno em chamas, não é? E você não consegue nem dormir de noite, porque vai passar não sei o quê, e um cometa e tal, e aquela coisa toda, e daí não acontece, ninguém fala mais nada, ninguém fala mais nada. Já falaram que Jesus ia voltar em 72, falaram que Jesus ia voltar em 1977, que Jesus iria voltar em 1980, que Jesus voltaria em 1995, e finalmente, em 1999, e depois não erraram, é na virada do século, que é de 2000 para 2001, também não veio, já resistia 5, eu estava em todas elas, em todas essas voltas de Jesus eu estava nelas, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa ver, que a Bíblia ensina, que é o seguinte, olha, 2 Coríntios 11, 3, olha o que Paulo escreve para esses irmãos, ele diz assim, mas eu receio, e nós falamos, irmão, meu medo é, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade, pureza, coisa bonita, coisa simples. A igreja é assim. A fé em Jesus, ela é simples. Não precisa ser toda complicada, como algumas pessoas fazem. Não precisa dessas coisas complicadas. E é interessante que nesse contexto aqui, de 2 Coríntios, se você quiser ver, você checa na sua casa, o capítulo que ele está tratando sobre isso aqui, 2 Coríntios 11, ele está falando sobre falsos apóstolos, que trazem uns absurdos novos por aí, unções novas, autoridades novas, coisas novas. Teve uma pessoa uma vez que me procurou lá na Carisma, e a pessoa estava assim, com muito medo, e chorava. Eu dizia, o que era? Ela falou, é que eu resolvi sair de uma determinada igreja, e o apóstolo me amaldiçoou. Ele disse que ele colocou uma maldição sobre a minha vida, e que essa só vai ser quebrada se eu voltar lá para a igreja arrependido de que eu saí. Eu falei, isso é macumba. Isso é macumba. Isso é macumba. Então, Paulo fala, os tais são falsos apóstolos, porque Jesus nunca faria isso. Jesus não faria isso. Para as pessoas que mais causaram dano para Jesus, ele ainda fala, perdoa, porque não sabe o que fazem. O que Jesus ensina é alguém bater na sua face e vira o outro. E esse aí só porque eu não queria sair da igreja, só porque ele queria ir para outra. O cara nem estava indo para o mundão, sabe? Nem estava assim, abandonando, não estava abandonando o evangelho, só não queria ficar mais lá debaixo do tacão daquele homem, só isso. Então, sempre que aparecer coisas novas, se pergunte, Jesus agiria assim? Os apóstolos ensinariam dessa maneira? Se não, meu querido, deixa de lado, isso é invenção humana. É interessante que nesse texto que nós lemos lá no início, Paulo fala uma coisa, ele fala assim, Timóteo, quando você vier, passa lá na casa do Carpo e me traga os pergaminhos, os rolos e os pergaminhos. Paulo não ia morrer? Ia. Paulo ia pregar? Não, ele estava preso e já para ser decapitado. Então, para que um homem que vai morrer pede para trazer as escrituras para ele? Eu acho que você pode responder isso, né? Isso mostra o amor de Paulo, a paixão do Paulo. Mesmo no final da vida, ele queria dedicar tempo aos estudos das Escrituras. Por quê? Não é porque ele ia pregar, ele estudava as Escrituras para si. Ele precisava se alimentar com aquelas coisas preciosas da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser uma igreja que não se afasta da palavra de Deus. Isso é uma igreja curada. Amém? Vamos permanecer firmes na palavra de Deus. Não vamos abandonar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus. 5. Igrejas curadas
deixam o Senhor tratar com quem fez mal à igreja. A Bíblia fala de um tal de Alexandre, o latoeiro, é um cara que lidava ali com cobre, provavelmente. Causou-me muitos males. E Paulo diz, ele está nas mãos do Senhor. Algumas pessoas, entenda aqui a minha expressão, eu vou falar de outra maneira. Tem um pastor muito querido nossa equipe ministerial lá, o Silas, ele é um psicólogo também. Um dia ele estava me falando, Anésio, amor e ódio é o mesmo sentimento, são só extremos de uma mesma linha. É por isso que às vezes aquela pessoa que amava tanto, ao se sentir traída, odeia tanto. Ela odeia porque na verdade ela amava, ou ela odeia porque ama, entendeu? São extremos de um mesmo sentimento. E talvez esse Alexandre foi assim com Paulo. Talvez ele almejava alguma coisa de Paulo que ele não teve, ele passou a odiar o Paulo, perseguir o Paulo, falar mentira acerca do Paulo, e o Paulo agora ia ser morto por causa de denúncias desse cara. É interessante como algumas pessoas saem assim do amor ao ódio, não é? Devido a não se relacionarem muito bem com a pessoa. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês importante. Vocês têm liderança nessa igreja, não só o Vanderlei e a sua esposa, mas outros líderes aqui da igreja. Seria importante que vocês cada vez mais se conhecessem como gente, como pessoa, para você amar e se relacionar com a pessoa verdadeira que está ali. Cuidado para não criar um holograma dessas pessoas. Às vezes nós fantasiamos essa liderança. Eu procuro sempre lá em Osasco falar para o pessoal, mostrar para o pessoal que a gente é gente, está no meio do povo, que nós somos gente, nós erramos também. Eu conto meus erros abertamente ali com os irmãos, para que ninguém fantasie a posição de um pastor ou de um líder de igreja como um homem de Deus que nunca erra, porque isso não existe. Porque se você começar a idealizar o seu pastor como um homem que nunca erra, o dia que ele errar você vai se decepcionar e de amor vai virar ódio. Você vai pegar bronca do cara. Porque isso a gente faz com o artista. Isso a gente cria holograma do artista. A gente acha que o artista é aquilo, aquilo outro. A gente cria isso com as pessoas de televisão. Você, por exemplo, deve falar o seguinte, o William Bonner deve ser um carinha muito legal. Por quê? Porque você sempre vê ele dando notícia, comportado isso. Você não sabe como é que é o cara na vida pessoal, não é? A gente sempre cria hologramas acerca das pessoas. E o pior, nos relacionamos com esses hologramas e não com a pessoa real. E aí um dia que nós conhecemos a pessoa como realmente ela é, e aquilo não bate com a imagem que nós temos dela, saímos do amor ao ódio. Isso é um problema sério. Então, vamos aprender a lidar com essas coisas. E entender que algumas pessoas, talvez, passaram a sair da igreja e odiar até a igreja, talvez porque nós não as instruímos corretamente. Nós as deixamos criar uma imagem errada da igreja. Então, vamos ser uma igreja de gente, amém? Para que as pessoas não se surpreendam com os nossos erros, amém, queridos? Continuando, sexto, igrejas curadas sabem que o Senhor está com a igreja. É o que Paulo fala, ele fala, o Senhor está comigo. Teve gente que me abandonou, mas o Senhor nunca me abandona. E no livro de Apocalipse diz que o Senhor é aquele que passeia entre os candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. Ele está entre nós, Ele anda com a gente. Algumas pessoas já foram abandonadas por pessoas, mas nunca por Deus. Ela sabe que Deus nunca a abandona. Há momentos de desertos na vida da gente, inclusive na vida da igreja. Há momentos difíceis, que às vezes pessoas nos abandonam. Há momentos em que você, quando mais precisou de uma ajuda, aquela pessoa falhou com você. Mas eu queria te dizer uma coisa, Deus nunca abandona. E aqui eu quero dar uma palavra para esta igreja, a Carisma aqui de Guaratinguetá. Em toda a história da igreja sempre teve perseguição. Há momentos difíceis que sempre passamos. Vocês estão passando momentos maravilhosos, salão novo, igreja crescendo, isso é ótimo, e que seja assim sempre. Mas se algum dia passar algum momento difícil,
na igreja, sabe de uma coisa? Deus nunca te abandona. Nunca, nunca. Nós passamos uma situação muito difícil há um tempo atrás. Foi uma aprovação de Deus para nós. Deixa-me abrir o jogo aqui com vocês. Eu vou começar contando o lado gostoso para depois entrar no lado ruim, para você sentir o choque térmico que foi isso. O lado gostoso é a história da Carisma. Carisma lá em Osasco, nós começamos com 35 pessoas, debaixo de um pé de manga. Já em poucos domingos depois, já éramos 50. Resolvemos alugar um salão, achei que tinha muita fé, aluguei um salão para 100 pessoas, um mês depois. Achando que aquelas 50 a gente conseguiria, né? Tinha alguns espaços para caber mais gente. Primeira reunião já tinha 120. E continuou lotado. Ficamos só 3 meses naquele salão, porque não cabia mais pessoas. E assim foi crescendo, 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 né? Passamos de 3.000 e poucas pessoas já hoje, e internet, então, cada vez mais pessoas sendo tocadas, abençoadas. Semanalmente a gente atinge mais de 26.000 pessoas, dados do mês retrasado, se não me engano. Então, é um crescimento muito, muito grande, muito legal. Igreja que cresce é uma delícia, você não sente, tudo é uma maravilha. Pois bem, ano de 2006, nós passamos uma experiência, eu e a Magda, que foi muito forte para nós. Quando, num tratamento de rotina, a médica chama a Magda e a minha ali para uma conversa, e perguntando assim, fez alguns exames e falou: eu preciso te dizer uma coisa, não é uma boa notícia, você está com câncer. E o câncer soa assim: você vai morrer. É assim que soa. A gente sabe que tem tratamento, o caso dela foi no começo, tinha tratamento, a gente sabia tudo isso, mas soa assim: você vai morrer. A gente sabe que Deus cura, mas soa assim: você vai morrer. É assim que soa para ela e assim que soa para mim: ela vai morrer. Então, foi um choque para nós. Dizer que isso não abalou a gente, claro que abalou. Não abalou nossa fé em Deus, mas a gente tem que, sabe quando você vamos lá, quando seu computador já está com pouca bateria, quando seu celular está com pouca bateria, ele começa a desligar algumas coisas, né? Entrar no modo segurança. Nós entramos no nosso modo segurança, sabe? Muita coisa, não quero, isso também não. Aquela coisa de, vamos para a igreja, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um monte de reunião. Não quero nenhuma reunião, deixa os outros fazerem, a gente quer ficar mais do nosso mundinho um pouquinho. Vamos se recuperar desse momento nosso. Ok. Passado algum tempo, algumas pessoas no meio da igreja, no começo, todo mundo se compadeceu, puxa, que dor, que coisa, gente que chorou junto, gente que parecia que a pessoa que ia morrer e não a gente, sabe? Que desespero, tem gente que faz novela em cima da sua doença, né? Passamos por isso também. Mas aí surge alguns que começam a dizer o seguinte: eu acho que o Anésio e a Magda não são mais o mesmo, né? E aí começa, sabe, igual a Bíblia conta de um homem chamado Absalão, que quando as pessoas iam chegar para Davi, tinha aquela fila enorme para ser atendido por Davi. O Absalão era filho do Davi. E ele chegava para a pessoa via que era o filho do rei, né? Você vai, não, levanta, que isso, eu sou um cara igual a você. Quem me dera se eu fosse rei em Israel, não ia ter essa fila toda, você ia ser atendido. E a Bíblia diz assim: e assim lhes furtava o coração. Tivemos gente assim lá, que começou a juntar gente em torno de si, começou a dizer assim: não, eles não têm mais unção, a igreja esfriou. Era isso. Em vez de dar aquela fortalecida e falar: gente, descansa um pouco, agora a gente trabalha, começou a tirar. E aí começa, faz, começou a correr nos grupos pequenos da nossa comunidade, ensinando essas coisas. Quando a gente viu, a coisa estava feita. Aí a pessoa sai e começa de fora a chamar pessoas da Carisma para sair. O tempo da Carisma já acabou. Inclusive tinha gente que falava disso em tom de profecia. Pessoa às vezes da Carisma não estava muito legal. Não, vem assistir um culto aqui na nossa igreja. A pessoa ia, acho que já tinha até combinado com a pessoa, sabe? Chegava lá um grandalhão, lá um profetão, falou: meu servo, uma palavra para você. Seu tempo naquele lugar acabou. Desse jeito. E as pessoas saíam. Iam saindo. É uma sensação aquela sensação de deserto, de trairagem. E a nossa tendência, nós estávamos fracos para resistir a isso tudo. A gente deixava. Falava: paciência, Deus vai julgar.
É aquela história, o Alexandre Latueiro me causou muitos males, mas Deus vai dar paga, deixa. Geralmente algumas pessoas falavam comigo, falavam, querido, eu não tenho força para batalhar, nem para tirar braço de ferro, vamos fazer o seguinte, daqui a 10 anos a gente conversa. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre soube que deveria fazer. Os anos passaram, minha esposa foi curada. Ela está bem, está aqui hoje, está aqui. Está ótima. Testado, tudo pelo médico, já está tudo ok. Já até parou, não tem mais nada, não tem nada, acabou, passou. Nós também no coração fomos curados. Aos poucos, Carisma retomou seu crescimento. A igreja voltou a crescer. As coisas voltaram a acontecer. Aquelas pessoas, algumas dessa mesma turma começaram a voltar. E a gente abria o braço e abraçava. Volta, não tem problema não. Aí vai começando a gerar aquelas situações em que as pessoas que saíram voltavam. Pior é que agora voltava e começava a trazer gente das outras igrejas onde eles estavam de volta para nós. Não faz isso, não faz isso. Não faz o que você fez aqui. Não faz isso. Nós não somos assim. Não é desse jeito que é para ser. Então, queridos, eu hoje olho para trás e falo, e não é que aquele tempo foi bom? Trabalhou no nosso coração, tirou orgulho, qualquer arrogância que a gente pudesse ter, e a gente prossegue a vida. Então, olhe esse texto de Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E é gostoso quando a gente precisa chegar a um tempo da vida da gente em que a gente passa por prova. Portanto, quem passa por prova é o quê? É aprovado. Então, nós aprendemos uma coisa, você falou do seu pastor, eu vou falar do meu pastor, que é o Jamê. Jamê é meu pastor, meu e da Magda, foi até quem realizou o nosso casamento e cuida da nossa vida. E o Jamê, um dia, se você quiser ouvir uma mensagem do Jamê, procura no ano passado, dia 3 de outubro, uma data fácil de gravar, porque é meu aniversário, tá? Então, Jamê ensinou lá na Carisma, dá para você ouvir esse homem ensinando, é maravilhoso. Jamê, ele diz o seguinte, mais do que ser usado por Deus, se deveria desejar ser aprovado por Deus. Usado por Deus, qualquer um pode ser. Deus já usou uma mula, não é? Deus usou uma mula. Tem mais, Deus já usou até o diabo para tirar a arrogância lá do coração do Jó. Deus usa quem Ele quer, mas Deus não aprova todo mundo que Ele usa, mas Deus usa todo mundo que Ele aprova. A Bíblia diz em Atos 10, 38, que Jesus, ele foi aprovado por Deus. Atos 2 também fala de Jesus aprovado por Deus. Não diz que ele foi usado, foi aprovado por Deus. Então, nós precisamos ser aprovados. E Paulo chega para Timóteo, para aquela carta aqui que ele está escrevendo, ele fala para Timóteo para ele ser um obreiro aprovado. Aprovado é quem passou por prova, quem passou e venceu naquela prova. Então, meu irmão, que eu e você sejamos conhecidos naquele último dia diante do Senhor como pessoas aprovadas por Deus. Amém? Vem a prova, é difícil? É, mas depois que passa, dá uma alegria. 7. Igrejas curadas vivem intensamente para Deus. Eu estou terminando, tá? Você está vendo aqui 7, 8, ele vai até quando isso daí? Eu vou até 8, tá? 7, igrejas curadas vivem intensamente para Deus. Paulo chega para Timóteo e fala assim, apressa-te para vir antes do inverno. No inverno não tinha navegação. E se Timóteo demorasse muito, ele chegaria depois, que Paulo não sabia quando era o dia da sua morte, poderia ser que Paulo já estaria morto.
Então, Paulo coloca um senso de urgência. Quando eu falo que igrejas curadas vivem intensamente para Deus, eu estou querendo dizer que a igreja curada é uma igreja que ela não tem tempo a perder. Ela não quer perder tempo. Eu quero fazer coisa. Algumas coisas, queridos, que são importantes na vida da gente, a gente saber. Por exemplo, eu não vou perguntar aqui qual é a tua idade, mas eu vou te falar a minha. Eu sei que eu já virei minha ampulheta. Já virei ampulheta, meu querido. Metade da vida já foi embora. Aliás, já passei dessa metade da vida, né? Porque é muita ousadia você falar que você vai viver até os 100 anos de idade, né? Então, passou. E aí? Eu já sei que eu tenho mais passado do que futuro. Então, eu não tenho mais tempo a perder, querido. Quando você percebe que você tem mais passado do que futuro, você não quer perder tempo mais com algumas coisas. Eu não tenho tempo para um monte de coisinha. Só para você ter uma ideia, teve um dias atrás aí de um irmão que ele fez um negócio, estava chateado. Eu falei, irmão, está perdoado, tudo bem. Não, mas a gente precisa conversar. Não precisa, está perdoado, está bom, está perdoado. Não, mas eu quero conversar com você. Eu falei, faz o seguinte, ó, no céu a gente conversa. Aqui eu não tenho mais tempo, não. No céu nós vamos passar a eternidade toda, você vai para lá, eu também vou lá, a gente vai ter tempo para falar para caramba. Agora eu não tenho, está resolvido, querido, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer coisa. Fica com coisinha, detalhezinho, de probleminha. O problema nem era comigo, o problema era com outra pessoa, né? Eu estava perdoando em nome do outro lá. Tá perdoando. Segue a vida, cara, segue a vida, vira a página. Fica chateado por causa, sabe? Porque o outro comemorou a derrota do time dele, entendeu? Aquela coisinha, né? Se fosse assim, o Vanderlei ia me detestar. Tudo bem, o senhor ganhou hoje, vai, você passa. O meu é primeiro colocado. Vamos lá. Então, tem algumas coisas assim que a gente precisa ser rápido. Você tem pouco tempo de vida. Mesmo você que ainda fala, mas eu sou tão novinho ainda, eu estou nos meus 20 aqui. E você acha que você tem quanto tempo de vida? Para começar, você sabe que você vai viver até quando? Você não sabe. Então vai aproveitar o teu tempo, vai poupar o teu tempo, para de gastar tempo com coisa que com coisa que não leva a nada na sua vida, entendeu? Não perca tempo. Tem às vezes pessoas que chegam para mim, ai pastor, meu namorado quer dizer, nós brigamos, tá, mas quando você já brigou? Já brigamos um monte de vezes, e você quer ir para casamento com uma pessoa dessa? Sai, filha, chuta que é macumba, o negócio está feio, entendeu? É enrosco, por favor. Não é de namoro, já quebra o pau. Ainda quer ir para casamento? Deixa, vai curtir tua vida, vai ver a tua vida. A liberdade que não é? Já dizia minha avó, só do que mal acompanhado. Vai poupar seu tempo, vai crescer em Deus, vai experimentar coisas boas com Deus, vai despertar dons, talentos, ministérios, experiências novas com Deus. Vai apressar o tempo da tua vida. Você tem um sonho, rapazes e moças, talvez você tenha um sonho, coisa nossa de latino, né? Eu tenho um sonho, eu queria estudar no exterior, nem que for um curso rápido, tá bom, minha pergunta, já tirou o passaporte? Não, então, que sonho é esse? Começa, dá algum passo, faz alguma coisa, não perca tempo. Agora, como igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Posso dar um conselho? Acredite na intuição do teu pastor. Acredite. Vou dizer o porquê. Grandes crescimentos que nós tivemos lá em Osasco foi porque irmãos eram tão doidos quanto eu de acreditar naquilo que eu estava com uma intuição. Porque intuição é um modo discreto da gente falar, eu estou percebendo que isso aqui é de Deus. Porque algumas vezes é só uma percepção que você tem. Paulo chegou para o pessoal lá dos navios, quando estava indo preso para Roma, e falou, gente, olha, eu percebo que a navegação vai ser perigosa, pode correr dano para a nossa vida, é melhor a gente ficar aqui. Os caras falaram, não, aqui nós não vamos ficar, nós vamos para o outro porto. Pegaram o navio, foram, o tufão veio, rebentou o navio, naufrágio, tudo mais, tal. Acho que Paulo só fala assim, eu falei. A gente precisa prestar atenção nessas percepções que a gente tem. Então, eu me lembro, vou contar uma aqui para vocês, uma coisa assim, nossa, lá de Osasco. Eu me lembro uma vez em que um irmão querido me ligou
e falou assim comigo, falou, Anésio, vou te contar um negócio. Sabe o Ronquenoli? Eu falei, sei, claro que eu conheço, né? Ele falou, então, ele está passando aí no Brasil, tudo mais, e exatamente num dia tal, né? Acho que era até no domingo mesmo, né? Não lembro se era domingo, quando que era. Ele ficou livre, que o cara não vai poder e tudo mais, você não quer recebê-lo aí e tudo mais? Eu falei, claro que eu quero, mas a gente tem que dividir as despesas, né? São despesas de viagem, de hotel dele, da equipe e tudo mais, tudo isso. Não é que o cara cobra, é que você tem que cobrir a despesa do cara, vai fazer o cara pagar do bolso, não é? E outra, nossa igreja é sempre generosa, a Carisma sempre foi uma igreja generosa. Além de cobrir tudo mais, nós gostamos de dar oferta e tudo mais. Quanto que é? O cara falou, não tem preço. Não. Eu falei, não, eu quero saber quantos outros gastaram para trazê-lo. Aí procurei saber os outros, tudo mais, era um determinado valor, era um valor alto para a gente. Nós estávamos numa época apertada da igreja, apertada. E aí eu procurei o financeiro da igreja. Falei, gente, vamos fazer isso. É legal, é gente da casa, a gente conhece, a gente canta as músicas dele, é uma bênção para o nosso pessoal, não é? Já teve com a gente, não é? Queríamos ter experiências, tal. Não tem dinheiro, não dá. Eu falei, cara, mas eu estou acreditando que o dinheiro vai vir. Acho que era uma sexta-feira, alguma coisa assim, um sábado, não me lembro que não era culto de domingo, não. Né? Eu falei, eu estou acreditando, está claro isso para mim, nós vamos conseguir. E o cara falou, não, eu falei, rapaz, vamos. Eu falei, nós vamos. Vai na minha carteira, então. Se não for, eu pago. Mas vamos... Então, tá bom, o cara falou, tá bom, pode deixar. Vai no que você sente. Eu falei, tá bom, obrigado. Pelo menos isso. Tá bom. Convidamos o irmão veio, foi uma bênção. Aí eu cheguei a abrir com a igreja. Vamos levantar uma oferta aqui entre nós e tudo mais. Então, levantaram a oferta. Aquela oferta cobriu e sobrou o valor que a gente ia gastar de todos os custos, de hotel e tudo mais que a gente ia gastar, até para dar uma oferta para ele, até aumentamos a oferta que íamos dar para ele, que eu tinha planejado dar, deu até uma maior, tudo mais, e ainda sobrou, quer dizer, fomos abençoados financeiramente por ter trazido. Que coisa boa, que legal, tá bom. Naquela semana um irmão me procura, falou, Neto, precisava falar com você rapidinho, coisa rápida. Eu falei, o que é? Estou tão feliz. Eu falei, o que é? Ele falou, uma pessoa, há muito tempo, eu estou querendo tanto que as pessoas tivessem uma experiência com Deus, eu a levei nessa reunião, e ela se converteu. Vai se batizar, está decidida a servir o Senhor. Eu estou tão feliz. Falei, maravilha, que bom. Falei, olha, eu estou tão feliz que eu queria saber, quanto vocês gastaram para tudo isso? Ah, meu irmão, é um valor um pouquinho alto, tal, mas que você puder ajudar. Ele falou que eu quero ajudar. Eu falei, quanto você puder ajudar? Ele falou, não, quanto? Eu falei, tanto. Ele falou, tá bom, estou passando aí, eu vou pagar tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei depois no cara do financeiro e falei, na próxima acredita, tá? Meu irmão, até onde vai esse feeling da igreja? Até onde? Vamos acreditar? Vamos acreditar nesse sentimento que a gente tem? Nós estávamos lá querendo reformar nosso ministério infantil. Dinheiro? Não tem. É grande demais, 600 metros quadrados de reforma. Você joga R$1.000 o metro quadrado lá, 600 mil, não tem esse dinheiro, não tem. Mas nós queremos dar o melhor para as crianças. Mas sabe quando o feeling te diz, vai? Eu chamei todo mundo e falei, vamos. Como é que nós vamos arrecadar o dinheiro? Sei lá, vamos ver com os irmãos, cada um dá um tanto, e demos. Até que veio a crise no Brasil, e aí paramos a reforma, paramos tudo. Aí o feeling da minha esposa, um dia ela chegou assim para mim, né? E falou, nós fomos comer numa padaria ali perto da Carisma. E aí nós estamos lá na padaria, e daqui a pouco o cara vem cumprimentar a gente e tal, e quer apresentar para o gerente, Carisma é uma bênção aqui para mim, é uma bênção. Não, aqui de domingo enche da minha esposa, está vendo? A gente tinha lá uma cantina nossa, parecia cantina de escola, né? Aquele negócio dá o básico lá, a pessoa fala, mas não, fazer uma cafeteria, um negócio legal, tal, vai ajudar a pagar essa coisa do infantil. Eu pensei assim, ajudar a pagar? Vai arrecadar o quê? A gente está precisando tudo bem, conseguimos doações de irmãos, mas assim, a gente está precisando de 300 mil, 400 mil, você está falando de R$800, né, que vai entrar? Não, vamos fazer, tal. Eu confiei no feeling, falei, vamos, fazer algo melhor, algo bonito. Primeiro mês ela chega assim para mim, de lucro, R$12.000, só de lucro. Falei, boa. Depois, 16, eu falei, isso aqui é uma maravilha, eu sabia que ia dar certo, né? Aquela coisa. Um ano que a gente reúne lá a nossa cafeteria. E nesse um ano, estamos pagando a reforma inteira de lá.
Estamos terminando toda aquela reforma, pago pelo pessoal na cafeteria. Gente que vai lá tomar café, comer bolinho, comer pãozinho de queijo, aquela coisa toda. Nós precisamos, como igreja, acreditar que às vezes Deus nos fala só com uma impressão. Então, dê mais liberdade para os seus pastores e líderes. Acredita, vai junto. Quando a gente conhece o coração da pessoa, a gente sabe que a pessoa não fica brincando de inventar coisa. Ela é séria com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu confio tanto no meu pastor, no Jamê, que um dia ele chegou assim para a gente, estava contando uma coisa, lá da África ele estava contando, e ele chegou assim para a gente, assim, aquela coisa, seria legal se vocês pudessem ir lá, só isso. A Magda na hora percebeu, falou, Anésio, é para a gente ir, eu quero ir. Aí ela foi, depois eu fui, começamos um trabalho lá, graças a Deus conseguimos, com a Carisma de Osasco, financiar um trabalho lá, abrindo poços para as pessoas terem água para beber, fazendo um trabalho para a criança não morrer de fome, um trabalho de leite. E isso começou a impactar uma região onde não tinha um convertido, em 25 quilômetros, de rádio de 25 quilômetros, não tinha uma pessoa convertida. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Você fala, eu vim falar de Jesus. Jesus quem? Filho de Deus. Que Deus que você está falando? Então é assim, não sabiam nada. E hoje nós temos lá, pelo menos um pouco mais de 200 e poucas pessoas batizadas, convertidas, por causa disso. Vamos prestar atenção nesses feelings, né? Nesses sentimentos, nessas impressões, nessa intuição. Vamos lá, última. Igrejas curadas entregam ao Senhor a glória que pertence a Ele. Paulo termina esse momento dizendo, a Ele seja a glória. Amém? A gente está aqui na Carisma, mas a gente não serve a instituição Carisma. A gente serve a Deus. A gente serve a igreja. A igreja não é a Carisma é uma parte da igreja só. A Carisma é só um instrumento da igreja de Jesus. Nós não somos apegados à instituição. Nós somos apegados a Deus e à igreja. E a Carisma é simplesmente uma ferramenta que nós usamos para pregar o Evangelho. A Ele seja a glória. Amém. Eu quero terminar bem a minha carreira. Paulo terminou bem a dele. Eu quero terminar a minha carreira amando a Deus mais do que no princípio. Eu não quero abandonar minha paixão e meu amor a Deus. Eu não quero terminar minha vida amargurado. Eu já vi que alguns pastores terminam a sua vida amargurado. Eu não quero ser assim. Não quero. Vou lutar até o último momento. Eu já vi que alguns crentes terminam a sua vida amargurada. Foi uma vida de tanta proibição, de tanto não pode, não dá, e problema de igreja. Eu não quero essas coisas. Eu quero terminar como Paulo. Terminei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e maravilha, maravilha. Estou preparado. Que nenhuma surpresa na nossa estrada, no nosso caminhar, faça a gente perder o coração. Amém? Nunca abandone a Jesus. Nunca. Ame a Deus. E eu quero ler com você o último texto. Vamos ficar em pé? Último texto. 2 Timóteo 4, 22. Se você estiver anotando, pode acabar de anotar, depois se levanta. 2 Timóteo 4, 22. Vamos ler as últimas palavras que Paulo fala ao seu filho na fé, ao seu discípulo, aquele homem a quem ele trocou as últimas palavras escritas que nós conhecemos. Vamos ler juntos? O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Que seja assim com você. Que o Senhor seja com o teu espírito. Que você perceba Deus lá dentro de você, te inspirando, guardando a tua vida, e mais, e a graça sobre a tua vida. Para você pegar assim e pensar, sou um agraciado de Deus, Deus está comigo. Valeu a pena tudo isso, valeu a pena toda a carreira, valeu a pena tudo que eu investi da minha vida, nessa trajetória minha com a igreja. Valeu tudo isso. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vem cá, vamos orar? Eu vou subir aqui, tá? Fica mais fácil. Aí, tá bom?
Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus sobre nós aqui. Me permita eu orar pela igreja aqui? Me permita? Queria orar por vocês. Senhor, eu oro nesse momento por essa comunidade aqui. Que o Senhor abençoe esta igreja para que ela seja uma igreja sempre leve, livre, apaixonada pelo Senhor. Que seja uma igreja terapêutica, saudável. Que seja uma igreja acolhedora. Que seja uma igreja que ama. Que seja uma igreja que perdoa. Uma igreja que acredita. Uma igreja que confia. Uma igreja de fé. Senhor, abençoe essa igreja. Que essa igreja cresça. Primeiramente na qualidade. No amor ao Senhor. No Evangelho. Na palavra. Na fé. Na pureza. No conhecimento. E que ela cresça também em números. Multiplicando o número de discípulos. Seguidores do Senhor. Mais gente apaixonada pelo Senhor e tocando essa cidade. E que ela seja também, que ela cresça também em unidade. Que seja um só o coração e a mente desse povo. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida do Vanderlei e da Eloide. Que o Senhor use esse casal como o Senhor tem usado, de modo abundante nessa igreja. Peço-te porção dobrada do teu Espírito sobre eles. Que eles tenham a graça, e essa graça seja repartida a todos esses irmãos que estão aqui. Eu oro a Deus que o Senhor levante outros homens e mulheres para sustentá-los e apoiá-los. E oro por aqueles que desde o início dessa comunidade, e os que foram se achegando, e que estão aqui hoje, que têm sustentado esse ministério. Abençoe esses casais, esses irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esses jovens que estão se levantando no ministério também. Abençoe-os, ó Deus. Seja esta uma igreja forte na sua juventude, uma juventude apaixonada pelo Senhor. Em nome de Jesus. As famílias, sejam famílias fortes, fortalecidas no Senhor, alicerçadas na Tua palavra. Seja uma igreja saudável. Em nome de Jesus. Que essa igreja, assim como Davi, sirva a sua geração segundo o propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Paulo diz, a Ele seja a glória.